Saudações, queridos. Livezinha diária. Edu, E aí, brother, tudo em tudo paz? paz, graças a Deus e com você. Graças a Deus, irmão, comigo vai bem também por aí. Tudo Bom tranquilão? demais. Feliz em mais uma live, né? Junto dessas que nós estamos fazendo, agradecer a todos que estão conosco, que estão nos acompanhando aí. Maravilha. Hoje iremos falar sobre intimidade e afetividade no casal, né? É um assunto de alta relevância e que é muito negligenciado, né, pelas pessoas, infelizmente. Tratam isso com um certo desdém, vendo baixa importância, que pode relevar e ignorar essa questão que dá para tocar sem dar prioridades. E é aonde sucumbem, né? Chegam ao fracasso do casamento e não sabem o porquê. É sobre esse o tema hoje. Essa é uma daquelas lives do que o marido, a esposa, né? Pode pegar o aviãozinho, assim, dar aquele toque sem querer, né? Assim, dar aquele toque sem querer pro esposo, pra esposa. Você que tá vendo aí, pega essa live aí, manda esse aviãozinho direto. Assim, depois você fala, não foi sem querer, assim, mandei. Mas faz isso. Pensa nessa dica aí que vai dar certo. Edu, é um assunto que poucos falam, né? Principalmente no meio religioso, mas nós que estamos lidando com restauração de forma geral, você que lida muito com isso, sabe o quanto esse assunto é importante. Sabe o quanto esse assunto faz diferença, impacta na vida dos casais. E eu posso dizer a vocês, grande parte dos problemas que nós sabemos, principalmente no meio evangélico, partem daí. E aí, Edu, para iniciar, para dar o pontapé inicial, para não te colocar muito na parede, eu quero te fazer a pergunta de qual a importância da sexualidade no casamento. De leve, para começar tranquilo. Perfeito, John. Bom, uma das questões que são muito negligenciadas é essa, né? E quando estão na fase da paixão, o que mais querem é se conectar sexualmente falando. Mas só para nós entendermos assim, bem de leve, como você falou, enquanto nós somos solteiros, o diabo faz de tudo para nós fazermos sexo. Depois que casamos, ele faz de tudo para nós não fazermos. Será que tem importância? Bom, o casamento, a união conjugal, ela demanda, né, que nós tenhamos esse momento entre o esposo e a esposa. E Hebreus vai dizer que o leito do casal, do cônjuge, é imaculado. Ou seja, biblicamente é considerado que o leito do casal é o altar do casamento. E ele ser imaculado é aonde um coabita com o outro intencionalmente para manutenção periódica da vida relacional a dois. Por quê, John? A ideia de casamento, ela é um desafio por si só. Deus instituiu o casamento sabendo que seria um desafio, sabendo que seria uma pedra de amolar faca, aonde você vai ser amolado e afiado e a tua esposa vai ser amolada e afiada, o caráter vai ser refinado aí. Então, a vida conjugal a dois, ela exige essa manutenção, porque quanto mais o casal se afasta, né, um do outro, mais um abismo se abre. Ou seja, várias coisas, várias pendências, não é que se resolvem, mas ficam mais fácil da resolução, se permitem ser resolvidas. Ou seja, por mais que tenha ali alguma diferença, mas se tiver uma vida íntima positiva, fluida, naturalmente as pessoas estão mais disponíveis para sentar à mesa e discutir os temas relevantes do casamento. Se não há isso, então vai criando uma estranheza, um distanciamento, e esse abismo é ocupado por uma pessoa que quer o mal do casamento, que é o opositor das nossas almas. Edu, depois que isso acontece, depois que essa abertura chega, não é fácil restaurar, né? Não é Não. fácil
viver, e não é fácil fazer com que isso aconteça, mas para não chegar nesse ponto, para não vivermos esse ponto, para não estar até aí, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão das lives, e eu não sei se vocês perceberam, mas as lives se conectam muito. Então, por isso a importância de nos acompanhar, porque aqueles que estão conosco estão percebendo que uma live se conecta à outra. E nós falamos de imaturidade, nós falamos de maturidade, da importância de serem maduros no casamento, e falando de sexualidade, o quanto a maturidade é importante para isso. O quanto é importante essa maturidade e o quanto a imaturidade atrapalha na questão da sexualidade, meu amigo. Bom, a imaturidade vai fazer com que, principalmente, não digo que a culpa é das mulheres, tá? Parece que eu falo alguma coisa e as mulheres levam para um lado de que eu estou criticando demais. Mas não é isso. É que a forma com que a mulher enxerga a sexualidade e o homem enxerga a sexualidade são diferentes. São bem diferentes. Salvo aí as exceções, John, os meninão criado com a avó, né, que vive comendo bolo de farinha e se empanturrando de cerveja ou de refrigerante, e esses caras ficam sentados jogando videogame 24 horas ali, então esses malucos não gostam mesmo. Esses aí não são chegados. Mas, naturalmente, a mulher ela tem uma disposição diferente do homem para a vida íntima. O homem, ele busca a relação sexual para se sentir bem. A mulher busca a relação sexual se ela estiver bem. Então, é diferente o estado de espírito. Considerando essas diferenças, João, a imaturidade mantém o homem nessa busca de só se sente bem caso tenha sexo, e a mulher só faz sexo se estiver bem. Então ele só vai ficar bem, estar bem, alegre, disposto, disponível, provendo, protegendo, atuando como pai, como líder da casa, se ele estiver sendo alimentado dessa forma, nutrido dessa forma. Caso ele não tenha, ele muda o comportamento dele pela insatisfação. Isso é imaturidade. Naturalmente, a mulher imatura, ela só provê esse relacionamento se ela estiver bem, ela entender que o parceiro merece. Então é sobre recompensa, é sobre troca. E aí, John, para ficar bem leve a live, quem é que negocia com sexo? Qual o nome da profissão que negocia com sexo? Paz que negocia com sexo é prostituição, né? Então. Ah, mas eu sou casada com meu marido, não é. Mas se você está negociando algo que você não tem mais o direito, segundo a Bíblia, não é segundo nós, segundo a Bíblia, você está negociando ou está recompensando ou está querendo algo, então você entrega. Caso você não tenha interesse em nada, então você não vai. Então isso é negociação. E isso é abominável diante de Deus. Porque Deus, lá em 1 Coríntios 7, vai dizer algo semelhante ao tema que nós estamos entrando aqui. Seria isso, John. Mas é o que eu falei, né? Para falar sobre isso, para comentar sobre isso, é preciso ter um conhecimento, é preciso saber o que se está falando, porque, de fato, é um assunto melindroso que causa muito problema. Não deveria ser, na verdade. Não deveria ser. Mas que tem trazido muitos problemas, que tem trazido, de fato, muitas causas ruins, que tem atrapalhado muito os casamentos. Du, e eu gostaria de saber a forma como nós aprendemos, eu acho que para deixar claro, para que as pessoas compreendam e entendam, como é que Deus olha para isso? Como é que Deus vê isso? Porque muita gente, dentro da sua santidade ali, confunde muito esse tema. Espiritualiza tudo, né? Nós temos essa mania de espiritualizar tudo. Como é que Deus olha para isso? Como é que Deus vê o sexo no casamento? Como é que Deus vê a sexualidade no casamento, irmão? Primeiro, lá em 1 Coríntios 6, tem uma referência muito importante a ser analisada, que é quando Paulo, pelo Espírito Santo, diz o seguinte, que aquele que se deita com uma prostituta, torna-se prostituta com ela. É óbvio que aí é uma crítica e uma advertência, porém o conceito, né, o princípio, ele é efetivo no casamento. Ou seja, se eu me deito com uma prostituta e me torno uma com ela, ao me deitar com a minha esposa, eu me torno um com ela. Aí já carrega o primeiro princípio, tá certo? Quando nós vamos para 1 Coríntios 7, que é o próximo capítulo, Paulo continua tratando de casamento.
E um dos pontos é, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, quem tem é a esposa. A esposa não tem poder sobre o próprio corpo, quem tem é o marido. Ou seja, como o casamento é um convite ao refino do caráter para que eu engula o meu egoísmo e passe a servir sem a expectativa de ser servido, que não é uma troca, é quem eu sou, quem eu agora sou o homem que provê, o homem que propõe, o homem que faz a esposa feliz. Que é aquela frase que eu assumi a autoria, porque foi eu que falei, ela mesmo, que quem quer ser feliz não case, né? Porque a proposta de casamento não é ser feliz, é proporcionar felicidade. Então, se eu caso tentando tirar do cônjuge a minha felicidade, eu já falhei, meu casamento já está fadado ao fracasso. Então, em 1 Coríntios 7, ele vai tratar o seguinte, que o homem não pode negar a esposa. Ele começa falando, né, que o homem não negue, né, o pagamento devido à esposa. Ou seja, o homem não pode estar indisponível para a mulher, exceto por algo 100% justificado, como uma enfermidade, um outro problema, que é por motivo de força maior. Fora disso, o motivo de força maior que deve regimentar as tuas ações é o teu casamento. Por quê? Um casamento forte cria filhos fortes, uma casa forte cria o evangelho, cria não, né? Mas dá suporte para o evangelho forte. O evangelho só vai existir uma casa se o casamento for forte. Não adianta eu dominar a Bíblia teologicamente e não viver ela junto com a minha esposa, porque primeiramente nós somos ministros desse lar, né? Aonde eu fui edificado, colocado, levantado, separado para pregar o evangelho e viver o evangelho é a minha casa. Então, a Bíblia propõe que eu não tenho poder sobre o meu corpo e eu devo pagar a minha esposa a devida benevolência. E é da mesma forma para ela, é uma via de mão dupla. E ele também, Paulo afirmando ali que se for para se afastar um do outro, se afaste por consentimento mútuo, ou seja, precisa ser acordado entre os dois, tá? E a única abertura para este fim seria jejum e oração. Ou seja, vão jejuar durante 2 dias, 3 dias, uma semana, então ambos vai jejuar. Ok, John? Porque depois de casado, aí você vai ler mais embaixo no capítulo 7, você vai entender o porquê que ele faz essa afirmação de estar em comum acordo. Qual é a afirmação? O porquê? Lá embaixo diz, o homem solteiro cuida das coisas de Deus em como ser santo, mas depois que casa, cuida das coisas desse mundo em como agradar a mulher. A mulher solteira cuida das coisas de Deus em como ser santa, mas depois de casado, cuida das coisas dessa vida em como agradar o marido. Então, você veja bem que para eu decidir sobre um jejum e oração depois de dizer o sim no casamento, eu preciso estar em comum acordo com a minha esposa. Por quê? Porque não sou dono mais do meu corpo. Está escrito, eu não sou dono mais do meu corpo. E a mulher também não. Eu vou fazer uma semana de meditação, oração e jejum e não sei o quê. E o marido que se lasque. Ou o cara, não, eu vou fazer oração aqui, vou buscar Deus, vou ficar uma semana. Não, isso só acordado com a esposa. Se não tiver esse acordo, e ainda tem mais uma ressalva. Caso não tenha um acordo, não faça. E a ressalva é que seja por um tempo curto. Um período breve. E aí Paulo diz, e já voltem a se unir novamente, tá? Se unir novamente, para que o diabo não vos tente pela falta de domínio próprio ou pela tua incontinência. Ou seja, o diabo está ali rodeando, John, porque enquanto você era solteiro, ele fazia de tudo para você fazer sexo. Depois que você casa, ele faz de tudo para você não fazer, porque ao não fazer, você abre uma brecha que ele pode entrar, né? Ele pode entrar, então, buscando a oportunidade de casais inertes, que não têm vida íntima. Mas, John, a vida íntima por si só não resolve todos os problemas. Mas os problemas também não vão se resolver caso não tenha uma boa vida íntima. Exceto aí, por motivo de força maior. A pessoa está acamada, está enferma. Então está tudo certo. Aí você vai buscar um segundo recurso, que está no domínio próprio do fruto do Espírito. Mas esse domínio próprio para o fruto do Espírito não é exigido para quem casa. Esse domínio próprio do casamento, da vida sexual, essa questão, esse item em questão, ele não é exigido, ele é incentivado que aconteça. Na verdade, ele é ordenado que aconteça, para que o casal de fato se unam, ok? E a comunhão de ambos. Isso é muito importante e exigido biblicamente. Entendi. Nós temos uma visão, né, de que atrapalha muito a espiritualidade. Enfim, é muito importante falar sobre isso, falar sobre essa questão e é muito legal. E você que está aqui,
O Restauração, a palestra Restauração, que vai acontecer dia 6 de abril em Alphaville, é muito falado sobre isso. O Du toca muito nesses assuntos, fala muito sobre isso, então ajuda muito e na conexão do casal, na ligação do casal. Vocês não têm ideia do quanto se torna diferente. Meu amigo, minha amiga, você que está aí, de verdade, vai no Restauração. Você vai renovar o seu casamento. Você vai renovar os votos, você vai renovar a aliança de conexão, de parceria, de amizade, de sexualidade. Você vai reviver o teu casamento em todas as áreas. E se tá bom, pode ter certeza, confia em mim, vai melhorar muito. Porque é muito importante, é muito forte que nós vivemos lá. Du, uma outra questão que eu gostaria de entregar a você também, é que assim, por exemplo, às vezes a pessoa não está tão bem, não está tão legal. O que dá, de fato, legalidade para que a mulher e para que o homem negue um ao outro? E aí depois, Perfeito. o que dá legalidade a isso? E depois eu gostaria de fazer uma outra pergunta, mas antes eu queria que você me respondesse e ajudasse a entender isso. Show. Espetacular. John, seguinte, a legalidade precisa ser vista da seguinte forma. Primeiro, quais são os princípios que o casamento exige? Eu preciso negar quem eu sou para viver em função da minha esposa nega quem ela é para viver em função do marido, porque ambos vivem para promover a felicidade do outro, ou seja, a prioridade é promover a felicidade do cônjuge. Ou seja, se eu tenho uma indisposição, uma dorzinha de cabeça, eu não estou tão bem emocionalmente assim, bom, o que eu sinto pelo meu cônjuge é maior em valor do que esse sentimento momentâneo. A grande problemática, John, é que esse é um aspecto feminino, tá? Dentro desse olhar, a mulher ela é o que ela sente no momento. O homem, se ele combinar alguma coisa de manhã, ele pode mudar o estado mental dele, 10 mudanças diferentes, no final do dia ele consegue manter aquilo ali. Se ele for um cara de palavra, ele vai manter aquilo ali, tá tudo bem. Para a mulher, demanda um pouco mais de esforço. Ela consegue também, porém demanda um pouco mais de esforço. Por que que o casamento, então, eu tenho que olhar para essa pergunta que você fez, o que é que me dá legalidade? Eu tenho que avaliar qual é o meu propósito primário. O meu propósito primário, ele está acima de uma indisposição, acima de um mal-estar momentâneo, acima de um momento emocional negativo? Está. Para mim está, para você está, John, tenho certeza que está. Então, se está, então eu passo por cima desses obstáculos e não dou legalidade para este momento, essa indisposição, essa dorzinha de cabeça, me interferir no propósito que tenho de promover a felicidade do meu cônjuge. Porque é um investimento absurdo. Quanto mais eu invisto, mais retorna. Quanto mais eu semeio, mais eu colho. E, de novo, não é só a vida íntima que vai ficar boa, é todo o resto, porque são prioridades. Se eu exerço prioridade nessa hora, John, na hora íntima, eu vou exercer prioridade em outros ambientes também, porque vai ficar um modelo padronizado. Eu vou olhar para o meu cônjuge e entender, ela é minha prioridade. Então, em situações outras, né, diversas, N's, eu vou sempre priorizar a minha esposa, e minha esposa me priorizar. E esse senso de prioridade, gera um senso de pertencimento. E isso é um alinhamento profundo e entranhável, onde os dois se tornam um de verdade. Por quê? Porque em nome do que eu sinto, que eu devo pela minha esposa, do direito adquirido de fazê-la feliz, que é o que está lá em 24 de Deuteronômio, versículo 5, esse direito eu usufruo em seu máximo, certo? E promover a felicidade dela é o que mostra quem eu sou. Porque se eu disse sim para o casamento, era na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, lembra? Na felicidade ou na tristeza, ou seja, na riqueza, enfim, todos os extremos exigem de mim que eu mantenha um eixo de equilíbrio. Qual é o eixo de equilíbrio? Eu proporcionar a felicidade da minha esposa. E em via de mão dupla, ela proporciona a mesma coisa para mim. Então, nada da legalidade a não ser algo muito justificado, como algo muito mais forte, uma doença, uma dor aguda, algo que de fato te deixe totalmente fora de ação.
Porém, se é algo que eu consigo superar, então aí, John, é a maturidade versus imaturidade. O imaturo geralmente é mimizento, é mimizenta. Qualquer coisa vai chorar, vai se indispor. Não estou bem hoje, e que se lasque o outro, porque o que importa é o que ele está sentindo, não o que o outro quer sentir e viver com ela, com ele. Então, naturalmente, vai pensar em si, vai introverter o sentimento e priorizar o que sente, em detrimento daquilo que deveria cobrir, suprir, nutrir o casamento pelo qual ele disse sim. E o sim do casamento tem um monte de criança dizendo, John, esse que é o grande problema, tem criança dizendo sim para algo que é só para adultos dizerem sim, e não é sobre idade, porque tem gente de 50 anos de idade e é imaturo. Nós tratamos aqui de casais, famílias, nós trabalhamos aqui hoje, né, com mentorias, e às vezes o caso de imaturidade é muito grande. Precisa reverter isso, voltar nas origens e reconstruir as convicções do indivíduo, ou, né, enfim, de um ou de outro, para que de fato consiga dar sustentação ao casamento. Então, o que é que dá legalidade para eu passar por cima do que é importante para o outro, em nome do que é importante para mim? O quê? E aí é o que isso? A não ser orgulho, egoísmo, egocentrismo, né? Então essas coisas, elas não podem ser negociadas. O casamento, tanto é que o outro, John, a outra parte, sendo da mesma frequência de compreensão e priorização das coisas, vai entender quando você estiver mal de verdade, quando você estiver indisposto de verdade. E aí vai cuidar de você com afeto e carinho. Tá entendendo? Ah, mas meu esposo só quer saber disso, não importa como eu estou. Olha, você merece aquilo que você tem, porque tudo aquilo que você tolera, você é merecedora. Tá certo? E você não educou o teu marido. E ele não está te amando ainda, porque ainda não aprendeu a amar, não recebeu afeto, não sabe o que é afeto. Ou seja, é uma via de mão dupla. Tudo que nós vivemos em um casamento, nós somos corresponsáveis. Corresponsáveis. Qual que seria a outra, John? Essa está respondida ou não? Tá. Você tá muito bem respondido, irmão. Odu, a outra é a seguinte: existe sexo sem afeto? E quais os problemas disso? O que você Infelizmente me fala existe. sobre isso, irmão? É um ponto que às vezes é o que segura o casamento, né? Nas perguntas que nós fazemos, né, lá dentro do Restauração, algumas delas, uma delas eu posso citar aqui, né? Se tirar o sexo do teu casamento, o que é que sobra? Porque tem pessoas que só se toleram, por isso que é importância, John, é muito importante. Porém, o sexo ele precisa vir acompanhado da afetividade. Porque senão é só uma demanda orgânica, né? É só uma necessidade fisiológica. É só algo que você vai suprir ali aquele desejo. Mas, de fato, você não enxerga a tua esposa, o teu cônjuge, como aquela pessoa que você deve demonstrar todo o afeto possível. E existe o sexo sem afeto, é aquele onde você vai resolver as tuas demandas sexuais unicamente. E tem gente vivendo dentro de um casamento dessa forma. Não consegue entregar um carinho, um afeto, uma preocupação. Vamos aprofundar um pouquinho mais? E não é horário que poderia falar isso, mas vamos lá. Tirem as crianças da sala, por gentileza. Os caras, principalmente os caras, às vezes, né, a grande maioria é os caras nesse sentido, eles vão lá, se resolvem, né, ou seja, chegam no finalmente dele e tá tudo bem. E ele sai fora. Bom, teve um casal que eu já tratei, já finalizou o tratamento, e a esposa já tinha alguns anos de casado e ela nunca tinha chegado ao ponto. Ela nunca tinha alcançado o ponto. Nunca tinha sentido aquilo. Tanto é que ela sofreu um problema muito grande e quase o casamento acaba por causa disso. Quando ela teve ciência de que isso existia, né? Uma moça desde sempre crente, então o primeiro marido, o primeiro homem, o único homem da vida dela. E ela nunca teve acesso a esse finalmente aí, porque o marido não tinha preocupação com ela, tinha preocupação com ele. Então esse é um sexo sem afeto, onde a pessoa preocupa-se em saciar a si mesma em detrimento da qualidade entregue para o outro. Então isso também é uma demonstração de egoísmo, é pensar de forma introvertida novamente. É quando vamos para uma atividade sexual com a sua esposa, com o seu esposo, pensando unicamente na sua satisfação e não na entrega devocional do altar
que é proposto pela Bíblia, que é a vida conjugal. É um assunto constrangedor? Tô nem aí. Vocês que estão me assistindo devem ser grandinho o suficiente para entender sobre isso. E aí é o que existe. Pessoas que não se entregam de forma devocional ao seu companheiro, à sua companheira. E assim, John, tem outro caso também, né, que passamos até tratei, nesse caso não foi profissional, foi, eu digo assim, não foi pago, né? Não é que não foi profissional, não foi pago. O camarada trouxe uma reclamação na época, isso já tem anos, em que a esposa pedia para ele ir logo. Então acontecia ali o ato, tal, ela se posicionava, ele tal, ela dizia, vai rápido, vai rápido, vai rápido, que não, né? E, enfim, acelerava o cara para ele sair logo. Então isso levou a um caso de adultério. Isso levou a um caso de adultério. Ou seja, ela se dispunha ao ato sexual, porém zero afetividade, zero respeito e zero entrega também. E não tinha nada de afeto, carinho, enfim. O casamento e o momento íntimo do casal precisa ser ornamentado com calor, com paixão, com delicadeza, com afeto, com carinho, com tudo de melhor que você puder entregar. O que é que você leva ao altar, John? Você pega os restos de feira para levar ao altar? Você pega a comida estragada da tua geladeira, o resto do teu prato e sobe lá no altar para oferecer? Não, o que você oferece no altar é o melhor. É o melhor que você tem que oferecer. E Hebreus propõe a ideia de um altar imaculado. Mas não é só sobre o adultério, porque ele cita isso lá. Mas também eu posso macular com falta de amor, com falta de reciprocidade, com egoísmo, aonde eu penso unicamente em mim e não no parceiro, na parceira. Não estou vendo aquela carne como carne da minha carne e entregando o meu melhor, dedicando profundamente. E aí o que acontece, John? Um dos sintomas é esse sexo, essa vida íntima, ela funciona muito como reparador de contenda. Porque a pessoa não tem afeto, a vida não propõe afeto, vive se estranhando, e aí quando reconcilia tem ali uma vida íntima, e aquela vida íntima selvagem, não tem problema, tá? Você pode ter ali um sexo selvagem com a tua esposa, mas amando a tua esposa, amando o teu marido e se entregando às loucuras que é permitido, porque o casamento permite que você viva isso com a tua esposa. Deus abençoa isso. Acontece que o crente acha que não. O crente acha que não. Conheço um monte de crente, John, que é luz apagada debaixo do lençol, entendeu? É só aquela posição clássica e antiga, nunca tem intimidade com a esposa não tem intimidade com o esposo, entende? Tá os dois na casa só, mas passa um distante do outro, um pega no outro, um aperta o outro, um não cheira o outro, tá? E acaba chegando nessas consequências aí, aonde o sexo serve apenas para reconciliação. Né? Então não é afeto. E isso é uma ofensa a Deus e uma mancha no altar do leito imaculado. Eu gostaria muito, de verdade, assim, porque nós não temos essa educação. E o olhar, é por isso que aqueles que estão nos assistindo e aqueles que vão ver essa live, convido vocês de verdade a estarem no Restauração. Porque olhar para o sexo à luz daquilo que Deus nos deixou, à luz daquilo que a palavra nos permite, mas de uma forma profunda, entendendo o que de fato nós podemos e temos, como o Du sempre fala, nós temos o direito de viver essa vida, nós temos o direito, nós temos esse benefício. Deus nos deixou e nós não aproveitamos dele. Nós não vivemos. O moço, a moça, passa a vida toda, passa a mocidade sem ter um conhecimento, sem ter uma palavra de fato que o ensine. E aí você vive uma vida aprendendo com o mundo, aprendendo com aquilo que o mundo ensina. E depois que você casa, quando você percebe a vida real, você não consegue voltar atrás mais. Fica muito difícil a convivência. Então é por isso que eu convido vocês a estarem no Restauração, a viverem o Restauração, para poder olhar para isso, para olhar para os benefícios. Você não tem ideia da quantidade de benefícios que Deus deixou no teu casamento e você não faz uso. É como se tivesse uma série de benefícios, é como se tivesse uma série de coisas importantes e boas para ser vividas e você não tem acesso por não ter conhecimento. Porque você viveu debaixo de uma regra, debaixo de um entendimento de que você não poderia. Quando você olha para isso, você vai perceber que a sua vida pode ser muito melhor do que você está vivendo. E aquela que já é boa, maravilhoso. Você vai melhorar e vai viver ainda mais. Vai ter ainda mais alegrias dentro da tua história, dentro da tua trajetória. Dia 6 de abril, Restauração, nós estamos te esperando lá. Não é isso, Du? É isso, brother. É importante demais vocês participarem. O evento, como é uma imersão, ele gera uma explosão de emoções, sentimentos, pensamentos, reflexões.
e você amadurece como se estivesse em um calor intenso, você cresce, você se fortalece, e o que o John falou em um ponto da live sobre a reconexão, porque às vezes o distanciamento que o casal gera, esse abismo, é difícil você percorrer esse caminho de volta, se conectar com o seu cônjuge. Já se tornaram estranhos dentro da mesma casa, amigos de quarto, parceiro de negócio, educadores de filhos, mas não são casais, e isso é importante pra caramba quando você entende. E lá nós geramos um ambiente de reconexão tão profundo que quando você vê pessoas dizendo assim, olha, eu tenho 10 anos de casado, eu não conseguia perdoar tal coisa, eu perdoei agora, eu me reconectei, agora eu amo meu esposo, eu amo a minha esposa. E assim, queridos, para mais uma pincelada, geralmente as mulheres, John, quando elas olham para a vida íntima, elas estão cansadas. Isso é muito importante colocar aqui, porque para o homem, a vida íntima, para o homem saudável, tá? E para o homem que gosta, né? Eu digo assim, para homem, tá? Coloque dentro dessa caixinha, homem. Porque tem um monte de coisa que parece que homem não é homem. Então aí não dá para a gente fazer parâmetro. Para parametrizar isso, tem que parametrizar dentro do conceito de homem, falar na mesma página. Homem gosta. Então, homem vem no topo da lista. Homem, a vida íntima vem no topo da lista. Para a mulher, vem no final da lista, John. E aí é que está o grande entrave, né? E aí a mulher tem o dia todo cheio de tarefas e coisas que ela contribui, ela faz na casa, fica totalmente cansada. E no final do dia tem que pôr as crianças para dormir. E aí quando ela entra dentro do quarto, tá lá o Dom Juan, naquela pose sexy para arrebentar, né? Naquela photoshopada linda, né? Com aquela cueca rasgada, enfim. O camarada tá ali, né? Já disponível. A mulher fala, Senhor, me ajuda. Eu vou fugir daqui, socorro. Quando que, na verdade, quando a mulher tem um problema para resolver, tem pontos a resolver com o marido, John, e ela pensa o seguinte, geralmente ela pensa isso. Depois de resolver, aí a gente pensa em ter algo. Depois de tudo solucionado, a gente pensa em estar juntos. Ela coloca isso no depois. Se ela tiver a sabedoria de colocar isso no antes, depois ela chama para conversa, ela vai ter um outro cara diante dela. Ela não tem noção do saber o que é isso. Ela não tem noção do saber o que é isso. Por isso, a mulher sabe edifica a casa, a tola derruba. Por que a tola derruba? Porque a tola pensa em si mesma. A tola é mimizenta, é rabugenta, é rixosa. A tola pensa, marido tem que me servir. Tá, ele tem que te servir desde que você sirva a ele. Eu quero ser a rainha do meu lar, mas você trata o marido igual mendigo? Ele tem que ficar mendigando afeto, carinho e vida íntima? Então, ele é um mendigo. Rainha nenhuma é rainha sem um rei. Se você não trata esse cara como um rei, você não é rainha coisa alguma. Então, assim, mais esse ponto no final aqui, né, que a gente precisa de entender. E a conexão emocional, se desarmem, se conectem aos seus cônjuges. Vocês não são competidores, vocês são ajudadores, colaboradores e parceiros. John, seria isso aí que eu queria entregar um pouquinho mais, mas era esse o ponto. Muito bom, Du, muito bom. Eu só queria deixar um recado para vocês. O homem é muito visual. Então tem coisas, tem uma fala de uma pastora muito importante que assim, tem coisas que se a mulher soubesse, ela não resolve nem na oração. É comprando uma lingerie nova e utilizando. Você vai resolver e vai solucionar muitos problemas. E a mulher gosta de ouvir, meu caro. Não adianta você tratar a sua mulher o dia inteiro mal, falando coisas, machucando, ferindo, tratando com ignorância. Depois você não vai conseguir, querido. Exato. Mulher gosta de ouvir. Por isso que você olha, às vezes, tem tanto cara feio com tanta mulher bonita. Porque o cara sabe falar, santo. É ouvir. Fale coisas. Vá trazendo durante o dia. Você vai colher no final, santo. Não adianta você tratar a sua mulher mal, depois... Aí não dá, né, Edu? Aí não vai. Isso é tão verdade, porque o diabo, quando foi catar Adão e Eva lá, ele foi na Eva, porque a Eva é aqui, ó. Foi direto no ouvido, né? Adão é visual, ele ia ver a serpente e ia rejeitar. E aí é exatamente isso. Invista em 3 coisas que domina qualquer homem, mas ele não vai ficar dominado como um cordeirinho na tua mão, porque se ele é cordeiro em casa, ele vai ser cordeiro no mercado de trabalho também, então vai ser abatido. Então você tem que criar aí, um leão, tá? Um leão, pro cara rugir mesmo. Igual lá no evento do Tony Robbins, que ele fez o cara dar um rugido. Fez um cara dar um rugido, porque a mulher era mais homem do que ele. Quando ele fez ele dar um rugido, ele sentiu que dentro dele tinha uma fera que foi criada por Deus. E essa fúria masculina não é a fúria agressora, é a fúria protetora, provedora, é a fúria cuidadora, é a fúria
do territorialismo, né? Que protege o seu território, e a fúria da generosidade. O homem altamente masculino, ele é extremamente generoso. Então, entendam, mulheres, que vocês têm o poder de transformar o teu gatinho num leãozão, teu cordeirinho em um guerreiro. E isso é poder dado a Deus para você. Vocês conseguem domesticar essa criança que está aí dentro da tua casa. Você faz virar um macho bruto que vai construir o reino que vocês querem. Mas esse cara precisa ser nutrido. Conquiste ele com tudo que você tem de melhor. E vou dar mais uma dica aqui, John. Eu sei de casos que mulheres ficam constrangidas com seus maridos depois de ter filho. Então perde um pouco a coragem, né? a liberdade ali, a autoestima. Dá uma olhada bem pro meu olho aqui, vê se eu estou mentindo. Homem não tá nem aí com aquela barriguinha, aquela gordura. Homem? Não, não, não. Se tem alguém aí preocupado com celulite, estria, põe esse cara lá na turminha do LG não sei o quê, que é o lugar que ele deveria estar. Homem de verdade. E outra coisa, 3 coisas que movimentam o homem. É visual, olfativo e tato. O homem quer te ver, quer sentir teu cheiro e quer colocar a mão em você. Entrega isso pro teu marido, que isso é benção de Deus. Isso é aprovado pela Escritura e pelo Pai das Luzes. Não acha que é muito sexual o assunto, não. Era, né, Du? Se virou essa chave, querida irmã, querida irmão, vocês vão conseguir chegar num alvo muito alto aí. John, acho que é isso, né? Não esqueçam de nos chamar. Pode falar. Não, e só, assim, ó, da minha parte, tá? Amigão, você que gosta aí de jogar um videogame, faz o seguinte, pega o LX lá, tira umas fotos, dá uma anunciada. De verdade. Vai fazer bem pra tua vida e pro teu casamento. Faz isso. Tem outro brinquedo mais interessante, né? Tem que falar pra ele. Vai lá. Gente, não esquece de nos chamar aqui no direct, por favor, tá? Já estamos chegando já nos finalmente, tem menos de 15 dias aí. Façam o seu cadastro e participem desse evento. Na última edição, teve pessoas que de última hora desejaram fazer e a gente teve que pegar mais 2 cadeiras lá, mas não pode. O regulamento interno não permite. Então a gente tomou lá uma advertência por ter pego 2 cadeiras a mais para colocar as pessoas lá dentro. Então a gente não consegue, é limitada as vagas mesmo e já está indo. Então, por favor, façam o cadastro, nos chamam aqui no direct, eu, o John, seguem o Restauração, vou colocar aqui, Tá aqui, tá no meu perfil aqui, onde que eu tô aqui no Restauração. Isso. Entra aí, vamos lá. E vou fixar, comentário fixado aqui, fixado. Palestra Restauração. Entra lá, segue a gente, joga o perfil nosso para todo lado aí, porque o propósito do Restauração é unicamente fortalecer e curar as famílias. E uma família curada, ela se torna agente de cura para curar as outras. Uma pena, vou ir esse fim de semana. Venha, será muito bem recebido. Deus abençoe a todos, John. Fica com Deus, meu caro. Deus e até abençoe, amanhã, 20 mais uma vez, né? Amanhã estaremos aí junto com vocês. Tamo junto, gente, sempre. Sempre. Abraço, com Deus.